Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos desde já agradecer a sua companhia, onde você estiver nos assistindo, através das plataformas digitais, da nossa TV, das nossas redes sociais, pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.edpeplay.org.br. Aproveite já e compartilhe com seus amigos, familiares, pelo WhatsApp e demais redes sociais. Neste momento queremos convidá-lo para juntos lermos a palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 2 e o versículo de número 8. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você poderá acompanhar conosco esta leitura, o Salmo de número 2 e o versículo 8, que diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Graças a Deus já está conosco os nossos convidados, o missionário Nelson e a missionária Mísia, que cooperam com o nosso pastor ali em Guiné-Bissau, né? É um prazer tê-lo conosco, missionário Nelson, missionária Mísia. Prazer é nosso estarmos mais uma vez aqui a conversarmos, a falarmos sobre o trabalho de Guiné-Bissau. Maravilha, né? Irmã Mísia. Eu também quero saudar você que está conosco, mais uma vez, acompanhando a programação da Rede Brasil, agradecendo a Deus primeiramente, também ao nosso pastor pela oportunidade. Vai ser um prazer poder estar aqui junto com os irmãos, intercedendo pelo trabalho da missão na Guiné-Bissau. Maravilha, né? Antes de nós começarmos com os nossos missionários, nós vamos dar início, assim, com uma oração, né? Nós vamos pedir já ao missionário Nelson para estar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para este programa, que os irmãos que estão em casa também possam ser abençoados. Amém. Com esta programação. Oremos. Eterno Pai, mais uma vez, nós te agradecemos por esse momento. É um privilégio de estarmos aqui. Agradecemos a Deus pelo privilégio de termos o pastor Ailton como o nosso presidente e deu essa oportunidade para que possamos compartilharmos sobre o trabalho missionário na Guiné-Bissau. Acredito que isso vai ser bênção para cada família, para cada lar, que esse diálogo vai entrar na casa de cada um deles. Abençoa, na maneira que possamos ser orientados pelo Espírito Santo nesse momento. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Hoje nós estamos com um tema interessante, né? Que estaremos falando sobre intercedendo pela missão em Guiné-Bissau. No programa de hoje, né? Como já disse, estaremos falando sobre motivos de intercessão, abordando o tema intercedendo pela missão em Guiné-Bissau. E, meus queridos irmãos, hoje estaremos entrevistando, como já falamos, o missionário Nelson e a sua esposa, a missionária Mísia, que se encontram em Guiné-Bissau. Gostaríamos de pedir-lhes, missionários, né? Missionário Nelson, missionária Mísia, gostaria de pedir-lhes para trazer uma visão panorâmica da obra missionária durante esses anos de cooperação com o nosso pastor nesta nação. Então, para começar, é assim. O nosso trabalho lá na Guiné-Bissau começou já há vários anos. E hoje está dando fruto, porque os guineses estão aceitando Jesus como Salvador. Glória a Deus. Então, pelo que eu entendo como a panorâmica do missionário lá na Guiné-Bissau, às vezes a gente pergunta o que é que Deus quer mais da gente? É adorá-lo ou é evangelizar? Então, eu gosto sempre de referir esse versículo que está na Bíblia, Romanos 10, que para ter o mundo a adorá-lo, então nós devemos ganhar o mundo através de evangelização. Então, essa é a nossa visão lá na Guiné-Bissau, de evangelizar, de pregar a palavra de Deus e de ensinar, adquirindo mais número de povo para adorar a Deus. Não é fácil. Como eu falei, já começou há vários anos e no início foi difícil, mas tudo que é bom no início sempre é difícil, mas depois se realiza. Eu agradeço a Deus pelas orações da igreja aqui no Brasil, que está nos dando essa força de ganhar os guineses também para Jesus, somando o povo guinense com o brasileiro, louvando para louvar a Deus e adorando Ele, em espírito e em verdade.
Estou lembrando aqui, pastor, que o Nelson falando assim, né, realmente no início é difícil, tá? E eu estava aqui meditando. O trabalho nosso, da nossa igreja em Guiné-Bissau, ele começou em 96, no ano de 96, né? Quando eu saí ainda solteira. Em 98 nós casamos, passamos um período eu posso dizer, de formação num campo missionário neutro, que nem era Guiné-Bissau, nem era Brasil. Fomos a Moçambique, né? O nosso pastor nos mandou. E foi uma bênção, porque foi um período de formação fora da sua zona de conforto. Nem era Guiné-Bissau, onde eu já estava adaptada, e nem era Brasil, que era minha pátria, né? E foi bom para a gente sentir como Deus queria trabalhar conosco como casal e testando a nossa vocação, nós dois. Depois chegamos, depois de Moçambique, fomos a Guiné-Bissau e começamos o trabalho propriamente dito que Deus nos chamou para fazer entre os bijagôs. Então, eu lembro muito bem, eu acho que uma visão panorâmica não podia ficar sem esse toque, desse início, que nós começamos na ilha. Eu lembro que se alguém nos oferecesse um terreno com um templo construído em Bissau, naquela época a gente não ia aceitar, porque o nosso coração realmente estava focado naquilo que Deus nos mandou fazer naquele momento, que era ir para a ilha. E Guiné-Bissau tem a parte insular e tem a parte continental, e a parte das ilhas, onde está o arquipélago dos Bijagôs, onde nós trabalhamos hoje, né, foi o nosso primeiro passo para chegar lá. Normalmente as pessoas vão para um lugar mais fácil e depois eles vão para a partir dali eles vão para o lugar mais difícil, eles se estabilizam, mas nós fomos o contrário. A gente foi para o lugar mais difícil e depois a gente foi para Bissau, onde é a capital que tem mais recursos. Então, mas o Nelson, ele trabalhou muito, porque quando nós chegamos em Moçambique, a nossa filha mais velha só tinha 10 meses. Nós chegamos em Bissau, né, na Guiné, chegamos de Moçambique com ela com 10 meses. Então, eu não tinha nenhuma condição de enfrentar o início de um trabalho assim. Então, ele foi durante 2 anos sozinho. Durante 2 anos ele foi sozinho para a ilha. Para a ilha. A ilha Bijagô. Então, eu fiquei na retaguarda, intercessão, até que a menina tivesse condições, porque são 7 horas de canoa, quando tudo dá certo. É muito laborioso. A gente não tinha terreno, não tinha igreja, não tinha crente. Naquela época, a ilha não tinha nenhuma presença influente, nem católica, nem muçulmana. Várias vezes ele dormiu nas casas assim da aldeia, onde ele conseguiu abrigo, não tinha infraestrutura nem saneamento básico para ele poder fazer alguma coisa, necessidade, banho, essas coisas tudo. Banho. Então, tomar banho, espera chegar à noite, vai para o mato e faz tudo que tem que fazer, né? Então, foi muito difícil para ele, mas graças a Deus, né, ele não tem a barreira da língua, da cultura, tem muita coisa que Deus capacitou para que ele pudesse enfrentar. E depois de 2 anos, eu fui pela primeira vez com Sara, já grandinha, e já tinha um terreno, já tinha uma casa construída assim, né, no modelo da ilha, não é? Pensa que é uma casa, né? Uma casa de abrigo, de barro, de taipa, coberta de taipa, né? Exatamente, coberta de palha, né? Mas já era a casa da missão, já era o terreno da missão. E foi assim que tudo começou. A igreja era de cana de bambu, os bancos também de cana de bambu, coberto de palha, mas o terreno era nosso. Então aí a coisa começou e foi, não tinha banheiro dentro de casa ainda, mas hoje já está em condições mínimas para receber você, para receber o pastor, para nos visitar lá na Guiné. Quer dizer, uma panorâmica de 25 anos é um pouco difícil, mas começou assim. E hoje o Senhor tem estado conosco até aqui nos ajudou o Senhor, né, Nelson? Graças a Deus. Então, temos só que agradecer a Deus por essa retaguarda, até onde né? chegamos. Ebenezer. O senhor falou, a missionária também falando essa dificuldade aí no começo, que ainda permanece, né? Porque falou sobre a distância que vocês têm para atender essa ilha de Bissau, para atender a ilha dos Bijagô, né? Onde nós temos ali o trabalho. A senhora falou que tem 7 horas de viagem, assim. Quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Nós temos uma foto aí, pedimos um vídeo, eu pedi para a produção, para os irmãos terem pelo menos uma ideia, né? A canoa que o irmão Nelson teve que viajar sozinho durante 2 anos, né?
E também os missionários também ainda viajam nessa canoa Ainda assim. para levar a mensagem do Evangelho, só para os irmãos terem uma ideia do transporte. Vamos pedir à produção para colocar aí a canoa. Olha só, aí, né? a gente está dentro da canoa, precisamos entregar uma encomenda para outra canoa. Eles pararam bem juntinho aqui da nossa e entregou o material. E agora eles estão chegando, estão caminhando junto aqui, navegando junto. Muito interessante isso. Acontece, viu? Pedaço de madeira. Olha só, a gente está dentro da canoa, Missionária, precisamos entregar uma encomenda. é interessante pra outra que canoa. essa canoa aí, e essa troca, essa entrega de mercadoria é no alto mar, né? No alto mar. E tem uma grande parte do percurso que a gente faz sem terra à vista, só céu e mar. São ilhas é o Oceano Atlântico, não é ilha de rio. É uma distância muito grande que a gente navega e às vezes eles trocam mesmo todo mercadoria, qualquer coisa que precisa, assim, se encontra, a gente transporta, troca pessoas. Já houve casos de passar uma senhora com bebê e daquele jeito, assim. Nós temos aí um vídeo aí que eu achei interessante, e vamos pedir a produção aí para colocar ele aí. Na praia, a missionária está aí na praia, o missionário, né? O missionário Nelson aí está conversando aí na praia, e eles mostram assim a canoa, que ela não vem para a praia muito próximo, porque ela pode encalhar, mas aí tem um barquinho que leva até... Vamos pedir a produção para mostrar esse vídeo aí. Uma canoa menor que chega lá para pegar as pessoas. Uma canoa de tronco, né? Canoa de tronco, né? Bom dia, irmãos. Já estamos aqui na praia de Huracane, aguardando o momento de embarcar de volta para Bissau. Obrigada pelas orações, por tudo que vocês representam para nós, pela caminhada. A maré está enchendo e as coisas estão caminhando com facilidade para que a gente possa chegar em Bissau ainda hoje à noite, se Deus quiser. Aqui vai dar 1h da tarde e eu penso que até as 9 da noite, se Deus quiser, a gente pode estar em Bissau. Orem pelas nossas orações, orem pela nossa viagem. Contamos com as vossas orações. Foi um tempo muito bom. Esse barulho é um homem que não está muito bem da cabeça. Está aqui. Ok, vou dar uma virada na câmera para vocês verem onde nós estamos aqui, antes do embarque. Olha, nós estamos indo naquela canoa que está lá, ó. Essa canoa que está lá atrás, é ela que a gente vai. E nós vamos pegar uma dessa pequenininha para poder ir até aquela que está mais distante no mar. Tá? Os irmãos da igreja nos acompanharam e estão aqui para nos ajudar a embarcar. Estou passando aqui, dando uma volta de 180 graus para vocês perceberem o ambiente. Aqui está meu esposo encostado nessa canoa, conversando com um pescador. É as oportunidades que a gente tem, sabe? De evangelizar, de conversar com aqueles que estão afastados da igreja. Pronto, estamos seguindo agora para embarcar nessa canoazinha pequena e vai nos levar até aquela canoa maior. Conforme o sinal da internet, vou enviar esse vídeo para vocês. Um abraço. Deus abençoe. Até Bissau, hein? Glória a Deus, né? Que maravilha, né? A gente viu aí, os irmãos vão ter uma ideia da dificuldade, né, do trabalho, porque aí eles já estão voltando, né? Já estão voltando para Bissau, já foram realizar o trabalho lá na ilha de Bijagô, né? Huracane, na ilha Huracane. E agora estão retornando para casa. Agora, a senhora disse que ia sair ali, era 1h da tarde, para chegar de 9 da noite. Até 9 da noite a gente devia já estar em casa, se Deus quiser, tudo dando certo. Agora sim, tudo dando certo, é o mar calmo, o mar tranquilo. Isso. Né? Porque vocês já pegaram tempestade assim? Muitas tempestades. O Nelson já pegou mais que eu, porque ele foi 2 anos na minha frente sozinho. E aí, irmão Nelson, como é a sensação aí? Olha, eu tento me prevenir, porque sei que é caminho de mar, né? Não é como estrada. Então, de repente, pode aparecer mau tempo. Eu já tomo uma colherzinha de bicarbonato para enfrentar a tempestade. Então, a canoa pode balançar com mau tempo, eu não fico enjoado, não fico cansado. Eu descobri isso depois. Mas, no princípio, sofreu bastante, né? Sofri, eu tomava alguns comprimidos que a gente mandava comprar no Brasil
mas acabou. Então descobri que uma colher de bicarbonato com dose forte assim, colher de café, isso ajuda a enfrentar a viagem. Agora, bicarbonato pode evitar enjoar, mas não evita todo o desconforto, né? Não evita. Todas aquelas horas no mar, né? Então, mas a gente acaba, não chega a dizer que a gente acaba se habituando, porque é caminho de mar. Mas tem aquele, no embarque, durante a viagem, tem aquele conto, conversa assim, de repente aparece comidinha ali, que eu não como durante a viagem. E contemplando paisagem assim, no instante acaba chegando, é como se fosse o tempo se encurtou, quando o tempo é bom. Mas a maior dificuldade é durante a viagem. Mas chegando lá, como a Mísia falou, a missão preparou uma casa, casa missionária, e tem algumas infraestruturas lá que acabam se constituindo missão evangélica. Então, chegando lá, a gente fica descansado, trabalhando com mais sossego. A maior preocupação também é quando o dia de voltar para a missão está se aproximando. Aí começa aquele impulso do coração. Porque o problema é a viagem. Sim. A viagem é muito imprevisto. A gente não sabe como vai ser, nem quantas horas vai durar. Você faz a sua parte, né? Pode durar 7, pode durar... Qual o tempo assim? O máximo... Vocês já passaram no mar, assim... Se bater no banco da areia, pronto, tem que esperar outro maré. Passando a noite lá, esperando maré de manhã, uma coisa assim, para poder... A canoa começa a boiar, a gente retoma a viagem. Quer dizer que no alto mar tem aquelas... Tem bancos de areia. Banco de areia, sim, e o mar quando seca, aí a canoa pode encalhar ali. Isso, porque, pastor, as canoas, elas são assim, como o senhor viu, não são canoas assim equipadas, então não tem GPS, se entrar pela noite não tem aqueles refletores, nem iluminação, entendeu? Então tem que ser um capitão, um marinheiro bem experiente, que ele conheça, porque às vezes eles seguiam pelas estrelas, pela lua, pela posição, mas às vezes está nublado, está em nuvem, então tem que ser uma pessoa experiente. Tem áreas que a gente passa que tem canais. Então, se ele não acertar com o canal, ele bate num banco de areia. São 12 horas a maré descendo e 12 horas ela subindo. Então, se você pega, por exemplo, nas primeiras horas da maré baixando, ele encalha, tem que esperar baixar tudo, depois subir de novo para a canoa boiar. E dependendo do impacto no banco de areia, pode ser fatal, porque já aconteceu de acidentes e naufrágio. Quando a canoa bate no banco de areia, ela abre, ela racha. Entende? Então, é Deus mesmo na vida da gente. A segurança maior é as vossas orações aqui no Brasil. Exatamente. Orando pelo trabalho lá na Guiné. Essas canoas são canoas de pesca. Não tem nenhuma canoa que é de transporte. Nessas que a gente vai, de Oracan. Portanto, se a gente combinar, por exemplo, a gente chega lá hoje e pergunta, você vai ter viagem amanhã para Oracan? Se disser assim, então a gente combina a hora de embarque. Se disser amanhã 9 horas, vocês estarão aqui no porto para sairmos. A gente já chega às 8h30, chegando cedo. Mas às vezes só sai meio-dia, 1h. E quando eles ainda saem, lá no meio, pode ter qualquer ameaça de avaria assim, vão apalpando o motor, se está esquentando muito, vai dizer, não dá para continuarmos. Eles Temos voltam. que voltar a Bissau. Então a gente volta a Bissau e combina a próxima viagem, que pode ser madrugada. Então a gente já fica naquela inquietação, não dorme bem, tem que levantar porque madrugada. Porque a gente vai na conveniência deles, entendeu? Sim. Porque é canoa então, de pesca, às vezes, não é de a gente chega lá e sai mesmo madrugada, ou acaba saindo de manhã sossegado. A gente fica dizendo, se eu soubesse, não chegaria cedo, tá vendo a hora que eles estão saindo. Então, tendo a nossa canoa, graças a Deus já temos a nossa canoa, e isso vai ajudar muito no nosso trabalho, sobretudo trabalhando com as ilhas. Isso eu agradeço a Deus. E nessa canoa temos aí também, vale tudo, né? Os irmãos levam galinha, levam bode, levam... Porque chegaram a levar porco? Já não. Já, vaca. Para ter uma ideia, por exemplo, como o meu esposo falou, a canoa é de pescadores. Eles compram gelo em escama em Bissau, preparam toda a canoa para poder ir para o mar. Então ele passa, por exemplo, na nossa ilha. A rota que ele decide fazer passa na ilha de Huracán. E daí ele passa lá, abastece de gelo, porque na ilha de Huracán tem uma fábrica de gelo, porque eles vão para o mar, precisam de pescar e logo gelando o peixe para não estragar. Eles passam 3, 4 dias no mar, então tem que ter gelo suficiente. Na volta do mar, ele passa na ilha de novo para pegar mais gelo, para fazer mais 7 horas para chegar em Bissau. Então ele precisa estar sempre com gelo. Daí, nesse passar na nossa ilha, para pegar gelo, é que ele aproveita e pega os passageiros que têm que querer ir para Bissau. Então a gente fica observando canoa, se tem.
mas tudo na conveniência deles, entende? Então, às vezes a pessoa tem um animal para levar para Bissau, tudo se transporta pela canoa. Para construir a casa da missão, e a gente levou zinco na canoa, a cama que tem lá, fogão que a gente conseguiu levar para lá, tudo na canoa. Colchão. Então, por exemplo, se o senhor vai na canoa, eles cobram mais ou menos $6. O equivalente a $6, 3.000 francos para a canoa, para uma pessoa. Uma vaca, ele cobra 12 mil, né? Não, $25. Não, $50? Quanto é, Nelson, uma vaca? Eu já não estou lembrando. 25 mil, 50 25 mil. Ganha mais dinheiro. 25 mil, $50. Então, entre levar uma pessoa e uma vaca, ele vai preferir levar a vaca, entende? Então, é complicado. A gente já foi em viagens longas, muito desgastantes assim, fisicamente. Olha, aquela viagem que a gente fez em 2018, aquela que durou mais tempo para nós, foi entre 24 e 27 horas. Morreu as galinhas, não foi, Nelson? Não suportaram. Galinhas que estavam lá não suportaram, porque os próprios animais, a fadiga, o cansaço. Numa canoa dessa, você ouviu, não tem nem cobertura, imagine banheiro. Como a pessoa fica nesse... Isso é um detalhe que, às vezes, E fica no segredo. Fica no segredo. Os animais... Mas é muito o difícil. bom dos animais, se a gente, durante a viagem, verdade, a gente não você vai escutar nenhuma precipitação dos animais, a gente vai dar para entender que a viagem é boa. É tranquilo. Mas quando já a gente vê os animais um bocadinho agoniados assim, sabe que não vai passar 15, 20, 30 minutos, vai ter tempestade. Eles, não sei qual é a intuição deles. Eles entendem, acho, mais sério que nós. Mas quando a gente vai a inquietação deles, né? Acho que eles têm qualquer coisa de bom melhor que nós. Eles têm um pressentimento inquietados do perigo assim, muito mais a gente já rápido prepara. do que a gente. Não vai demorar muito, o tempo vai mudar. Quando eles ficam agitados, a gente já sabe que vai ter tempestade. Vejam aí, meus irmãos, a grande necessidade que temos de estar intercedendo, né, pelos missionários nesse percurso aí do mar, né? Só para vocês irmãos terem uma ideia, eu sei que tem muitos assuntos para tratar e o tempo está correndo. Mas vamos pedir aí para a produção mostrar, pelo menos, para os irmãos terem uma ideia, a canoa no mar, né? Um período aí, uma parte bem pequena aí do vídeo, para os irmãos terem uma ideia, só de mar, a canoa. Vamos pedir aí a produção para colocar aqui na tela. Olha aí, meus irmãos. Isso aí é o mar calmo, né, missionário? Isso aí é o mar tranquilo. Isso é. Isso é quando está tranquilo. Por isso que a gente pôde gravar, porque a gente não tem nenhuma tempestade gravada, né? Não tem como gravar a tempestade, porque senão perde o celular, né? Mas para os irmãos terem uma ideia, é só o mar aí, tá vendo? É só mar. É só mar e... percurso é só céu e mar. Céu e mar, glória a Deus. Então, voltando aqui para nós vemos aí, meus irmãos, a grande dificuldade que os nossos missionários têm no transcurso e necessita muito das nossas intercessões, não é? Mas, missionários, já estamos próximos aí de quase 2 anos de pandemia, né? Temos de pandemia. A Covid-19 impôs lockdown, distanciamento social e vários tipos de restrições em diversos países. Como as autoridades da Guiné-Bissau têm reagido diante desse desafio e como a igreja missionária tem atuado nesses momentos assim, com as suas atividades para que a obra de Deus não pare e continue avançando? Durante essa pandemia, a gente também fez a nossa parte como igreja, enquanto que o país, em termos gerais, fez a parte dele. O governo, as instituições contribuíram muito em termos de apoio para podermos suportar esse tempo. Começou em 2020. 2019 a gente já estava escutando essas coisas, mas bem distante. Na Europa, essas coisas assim, na China, na Europa. Mas depois, de janeiro, fevereiro, a gente chegou lá na Guiné-Bissau. Aí nunca esperávamos que o governo podia proibir ou fechar as igrejas, porque isso nunca aconteceu na Guiné. Podemos passar todo tipo de calamidade, mas nunca a igreja fecha. Mas chegou o momento que o governo mesmo devia decretar fechamento de lugar público, inclusive igreja. Então a gente decidiu fazer culto nos lares, pequenos grupos. Mesmo assim, era a nossa insistência só, porque não devia ter aglomeração das pessoas. Lá em casa, e algumas pessoas,
na casa dos membros da igreja também, aí algumas pessoas, porque sabe, quando a pessoa tem aquele fogo de domingo já, que é dia de culto, então a gente tenta escapar para arranjar um lugar para se reunir. Então essas coisas aconteciam lá de vez em quando, a gente orava pela situação que estava acontecendo no país, que é a pandemia. Em termos de suprimento, a igreja recebeu a ajuda de uma amiga aqui do Brasil. Compramos sacos de arroz, sabe, lá da Guiné, é a nossa alimentação básica, e anunciamos por telefone às igrejas, os membros da igreja para irem lá em casa para levantar esse mantimento. Então, enquanto que as outras instituições também fizeram a mesma coisa, e inclusive o governo que deu toneladas de milhares de arroz para a população. Então, isso nos ajudou a enfrentar a situação de pandemia. No início teve aquele pânico, porque o anúncio que estava sendo dado lá é de prevenção restrita mesmo. A partir de 7 da tarde, 6 da tarde, ninguém podia mais sair. E tem agentes policiais que são enviados para as artérias. Não sei se exagerava ou não. Mesmo na varanda você não podia sentar, tem que entrar dentro. Isso muitas pessoas apanharam. Então, como eu estou falando, acho que é exagero dos agentes. Mas nós, como missionários, estamos bem, a nossa casa é segura e a gente obedecia às orientações. Mas, durante o dia, aquela circulação de prevenção. Me lembro que a instituição católica tinha carro que andava na rua. A gente já escutava longe quando chegava, porque tinha uma música melódica que colocava como música de prevenção. Mas depois de um tempo, acho que depois de uns 5, 6 meses, sabe o ser humano como é que é. Aí começou a desleixar, mas não desleixar completamente, porque o governo sempre emitia estado de emergência, de prazo em prazo. Então, usando máscara, lavar a mão, fechando o mercado, depois abre. Do que aconteceu aqui, também aconteceu lá em termos de prevenção, mas nós soubemos levar, soubemos andar junto, na maneira que conciliamos as coisas, e hoje não é tão grave. Ainda está tendo lá. Eu soube que diariamente está tendo contaminação de 40 pessoas diárias. Então, 40 pessoas por dia. Aqui no Brasil, soube que chegou um tempo que as pessoas morriam aqui, 3 mil por dia. O número aqui, né, é um país continental, né? Mesmo lá assim, na Guiné é muito pequeno. Eu acho que a mão de Deus também, dessa vez, nos poupou muito lá na África. Sabe que a África já passou por muitas calamidades. Eu acho que o nosso corpo já quase imune, mas eu acredito que sempre que é a mão de Deus. Do início da pandemia até hoje, não passou de 150 pessoas que morreram. Inclusive, tem pessoas que morreram por outra situação, patologia, mas incluíram tudo isso no sistema. Uma coisa que eu estou lembrando aqui sobre esse assunto, nós, antes deles decretarem lockdown total e fechar as igrejas, nós tínhamos aquela prevenção, né? Incentivava os irmãos a colocar máscara, a gente também levou máscara para oferecer para quem não tinha, e colocava aquele álcool em gel no microfone, quem ia lá à frente, depois o balde com água sanitária, né? A gente chama lixívia, e essas coisas. Mas depois, quando fechou, mesmo que não tinha maneira, então o Nelson usou esse sistema de culto doméstico. E uma coisa que eu queria ressaltar, o trabalho da Rede Brasil nesse período de pandemia. Mesmo que a internet é fraquinha, mas quando a gente podia, nós nos alimentávamos através do trabalho da Rede Brasil, que eles transmitiam as lives, os cultos e tudo. Então, isso ajudou muito nós dois, né? Da internet. A questão nossa, algumas pessoas até perguntaram por que os irmãos não fizeram isso também, live dos cultos de lá, né? A gente não fez porque nós faríamos para quem estava fora e não para eles. A gente não ia alcançar os nossos crentes, entende? Porque eles não dispõem de internet, não dispõem de condições, então a gente não podia fazer. Então a gente fazer para as pessoas de fora da Guiné assistirem o nosso culto, que não, na verdade, não estava acontecendo para os irmãos, não fazia muito sentido para nós. Então a gente resolveu não fazer. E o controle nosso, né, era todo por telefone. Então fez como se fosse culto doméstico nos lares, e os novos convertidos e os irmãos que moravam
próximo dos outros, se deslocava para ficar naquele grupo pequeno. E o Nelson orientava pelo telefone, ligava para cada um, dizia o versículo, dava mais ou menos o esboço, dava um resumo do esboço do versículo para todo mundo estar estudando o mesmo tema, todo mundo está meditando sobre o mesmo texto, os hinos, e a gente saía controlando assim, pelo celular. Aí funcionou, deu certo. E tinha um grupo também que ia lá na nossa casa, e graças a Deus nós ficávamos preocupados com o discipulado, porque os novos convertidos tinham gente muito recém-convertida para dispersar. Mas quando voltou, a igreja ficou lotada. As pessoas não ficaram em casa, eles estavam muito saudosos, porque a maioria dos nossos crentes são únicos crentes em casa. Então, a família que eles têm é a igreja. A pressão das famílias que não são crentes, principalmente quem vem de contexto muçulmano, animista, tá? Eles sofrem muita pressão. Então, o lugar que eles sentem abraçados e recebidos é lá na igreja. Então, eles estavam muito ansiosos para voltar. Foi uma bênção. De certa forma, a gente não sofreu tanto. Houve muito mais frutos depois. É como se a gente estivesse semeando no período da pandemia e agora colhendo, né? Continua, tá? Eu soube que está subindo lá, mas um outro detalhe que dificultou a questão da pandemia na Guiné-Bissau é que ainda hoje a grande maioria da população, principalmente do interior das ilhas, eles não acreditam que existe essa doença. Eles não confiam, então eles não sentem necessidade de se proteger. Eles dizem que é doença de branco, que não pega neles, entende? E aí perguntam um para o outro, você conhece alguém que de fato morreu disso aí? Alguém parente, alguma família? Não. Então ninguém conhece, mas tem mortes acontecendo no hospital e tá. E tudo na Guiné, toda doença é febre, toda doença é paludismo ou febre tifoide, que é malária, ninguém conhece essa doença. Então isso só pega em branco. Os brancos que tem que se proteger, a gente não, entende? Então é assim, mas a gente vai levando e Deus cuida, né? Existe. E Deus vai protegendo, está protegendo. Vai guardando, guardando. Pela oração da igreja. Graças a Deus. Veja como é importante, né, o trabalho dos missionários, a dificuldade que os missionários enfrentaram e ainda enfrentam, né, porque a pandemia não acabou. E graças a Deus, através da intercessão, das orações, a igreja orando e a Rede Brasil, né, como a missionária falou, veja como é importante o trabalho da Rede Brasil, né? E conseguiu alimentar os missionários além mar, né? Porque vocês estão do outro lado do mundo. O nosso desejo é que essa Rede Brasil, que não fica só por YouTube ou internet, que queremos uma assistência atual, quer dizer, atualizado. Como assim? Pela televisão mesmo. Se o canal chegasse lá, se o canal chegasse lá. O canal de televisão chegasse lá. Não é fácil, né? Mas com o tempo, quem sabe. Estamos avançando para isso, né? Depende das três virtudes. Liga a televisão na Guiné-Bissau e a Rede Brasil. Depende das três virtudes: tempo, vontade e paciência. Quem sabe um dia chega lá. Se for um canal. É o nosso desejo. É verdade. Veja que o desejo, né, é ardente, porque graças a Deus, Deus tem levantado o nosso pastor numa época difícil e nós não tínhamos ideia, né? Que a Rede Brasil seria utilizado para alcançar não somente Guiné-Bissau, mas 137 países. Isso, foi uma alcançamos no período dessa pandemia. Glória a Deus. Isso também é resultado das nossas orações. Mas assim, o tempo está correndo e tem outras perguntas para fazer aos missionários. É possível vocês relatarem para nós algum testemunho que marcaram a vossa vida durante esse período na obra missionária nesse país? Eu sei que são muitos, mas se puder pelo menos citar alguns testemunhos, é interessante, né? Olha, a palavra de Deus transforma. Eu gosto sempre daquele versículo que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu lembrei que eu estava na igreja ontem citando sempre esse versículo. É de uma senhora, sempre que nascia a criança completava 1 ano, antes de 2 anos a criança morre. Morre de repente. Pela complicação de saúde, caía assim, desmaiava, espumava e aí não recuperava, morria mesmo. Cada criança que essa senhora nasceu. E a última criança que ela nasceu, parece que foi para feiticeiro, como habitual. Desta vez a orientação é que depois de nascer essa criança tem que pegá-la no colo, andando de porta em porta, pedindo esmola. Isso já é ritual, para ver se o espírito deixasse a criança crescer dessa vez. A coitadinha fez tudo como foi orientada, andando de porta em porta,
independentemente do horário, de manhã cedo, na ratina de sol, andando com aquela criança pedindo esmola. Mas quando completava quase 2 anos, a criança complicava rápido assim e morre. E a tia dela, que é crente, falou, olha, a única solução, você tem que ir para a igreja aceitar Jesus. E veio para a nossa igreja, isso não é na ilha, mas sim na zona norte onde abrimos trabalho. Veio, aceitou Jesus. Depois engravidou. E nasceu depois. Nasceu, quando a criança completou 1 ano, antes de 2 anos, complicou de repente, um rapazinho. Complicando lá, o povo chegando lá, inclusive os familiares dizendo, leva para feiticeiro, antes que seja tarde. A senhora falou, eu não vou, agora eu sou crente. Mesmo assim, preocupada, inquietada, mas disse que eu não vou, agora eu sou crente. Se Jesus quer levar, que leve. Senão, eu já entreguei a criança na mão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não demorou muito, a criança esfriou. Eu gosto sempre de lembrar aquela parte, a história de Jesus, o pai que teve um menino lunático, sim. Lunático. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiu, mas quando Jesus chegou, repreendeu o demônio e o menino caiu, Como todo mundo falou, está morto. Está morto, morreu, já morreu. Mas Ficou nós temos que quietinho. saber que quando temos encontro com Jesus, Jesus não é para morrer, não, é para dar a vida. Né? Então, essa criança, quando caiu também lá, dessa senhora, e o povo orientando para levar para feiticeiro, ela disse que não, agora eu sou crente, e depois de um tempo a criança parou de mexer completamente. Aí depois mexeu, chamou a mãe. Até hoje, aquela criança cresceu já, não morreu, ganhou a vida e hoje, de certeza, já tem cerca de 12, isso aconteceu em 2009, já tem cerca de 12, 13 anos de idade. O nome dele é Abel, está lá. Então, tudo isso o povo fica vendo a manifestação de Jesus Cristo na vida dos outros e também chama a atenção para os incrédulos para aceitarem Jesus como Salvador. Então, esse é um dos exemplos, não sei se a Lisa tem... Eu estou lembrando assim, só um detalhe importante, que a cultura local é muito carregada de superstição pelas próprias crenças tradicionais e tal. Então, eles não servem... O nome que se dá aos demônios é Irã. E eles não servem aos irãs por respeito, por amor, é por medo. Não é aquele temor de respeito, mas é medo. Não esquecer, o Irã, não é zona de Iraque, Irã não. É o nome de Satanás. Na Guiné-Bissau. No de feitiço chama-se Irã. Enquanto que o Não tem país nada a ver lá... com a nação, né? Não tem nada a ver com o Irã. Enquanto que o país do Médio Oriente é Irã. Esse é exato. Irã, que é Satanás. Então, daí, o que eu percebo é que, geralmente, quando a gente vai pregar o Evangelho, é como a Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Tem que haver manifestação de poder, de milagres, para que isso dê crédito à pregação. As pessoas precisam entender lá, quando você prega o Evangelho, elas precisam entender que existe um Deus mais poderoso do que Irã. E que debaixo da proteção de Cristo, eles estão libertos, eles estão seguros. Então, para que isso aconteça, eles têm que ver coisas acontecerem, milagres. E a gente tem testemunhos específicos de quando, cada vez, em lugar novo que a gente vai abrir trabalho, ou numa aldeia que a gente... Sempre acontece alguma coisa para trazer espaço para pregação e para as pessoas poderem ficar confiantes de que Deus realmente tem poder, entende? Então, esse foi um exemplo. Nessa mesma aldeia, tem o caso da Ana Vitória. Né? Sim, na mesma aldeia. Essa menina, essa senhora nasceu um bebê, mas ela tinha num lado, assim, no seio, um bebê recém-nascido, como se fosse a mama de uma pessoa adulta, grande. Tinha como se fosse um furúnculo, alguma coisa dentro, e grande. A menina chorava o dia inteiro, a noite inteira, e não tinha sossego, febre, não tinha como fazer. E eu lembro que eu estava em casa, né, nesse tempo, a gente só estava bem no começo, né? Nelson só ia uma vez por semana naquele trabalho. Estava bem no começo dos contatos com a população. Era acho que uma terça-feira, assim, ele sentiu o desejo de, estou com vontade de ir lá em Caçalote, estou querendo ir lá. Eu falei, então vai. Uma coisa movendo para que ele fosse, porque no domingo estava muito longe. Eu falei, então vai já. E ele foi.
E ele chegou e encontrou o ambiente preparado para uma cerimônia. A tabanca, né, a aldeia, estava sem quase ninguém, as pessoas grandes tinham sumido, estavam com... Por quê? Porque eles já estavam fazendo uma cerimônia, lá na Guiné-Bissau, ainda existe casos de crianças que são sacrificadas aos irãs, tipo, eles dizem assim, esse menino não é pecador, quer dizer, não é pessoa, isso é filho de Irã, isso nasceu assim, às vezes tem uma criança que foi sacrificada, não na nossa missão, numa outra missão, a gente ouviu o testemunho da missionária, porque ela tinha a língua pegada. Demorou para falar. Demorou para falar, eles ficaram com medo, colocaram a menina dentro de um formigueiro de murmuxê, que é aqueles formigueiros grandes, assim, às vezes é maior que uma pessoa, maior do que eu. Pegaram a criança e colocaram lá dentro, fizeram a cerimônia e Irã pediu que se livraram da criança. Então ainda existem esses casos. Quer dizer, criança com deficiências, que ele vê que não tem cura. Não tem cura, também entendeu? vai. Então eles entregam. Então Essa Nelson só porque chegou, demorou em falar. Só porque demorou em falar, o menino sadio, deu quase 3 anos, ele não falou, eles já ficavam com medo. Então pegaram Existe muita superstição. Existe também. muita superstição. Então daí, quando o Nelson chegou, encontrou aquele ambiente. Ele tinha que ter ido naquele dia, porque se ele não fosse... Deus o inquietou, né? Para ele o chegar. Espírito Santo, Se ele não chegasse lá naquele dia, aquela criança, a gente podia chegar no domingo, ninguém ia nos contar. Eles iam dizer só assim, o menino complicou e morre. Quer dizer, complicou e morreu. A gente já sabia que o menino nasceu com algum problema, mas eles não iam contar para nós o que tinha acontecido. Então, por causa da presença do Nelson, eles abortaram o processo para fazer depois. Quando Nelson procurou o menino e a mãe pediu para ver, tiveram que trazer a criança, não tinha como mais disfarçar. Então, daí o Nelson orou e disse, espera para domingo, vamos orar aqui agora e vamos aguardar para ver como é que ela vai estar até domingo. Evitem qualquer tipo de coisa, vamos esperar só a oração, não dá remédio, não dá nada, vamos orar. Quer dizer, ele não quis dizer, não sacrifique, mas eles entendem que não é para fazer nada. Eu quero ver esse menino domingo aqui, como é que ele vai estar domingo. Vamos orar. E ele orou. Pastor, de terça até domingo. A criança, naquela noite, ela já dormiu a noite inteira, sem chorar. Glória a Deus. Sem nenhum tipo de problema. A mãe descansou, todo mundo ficou assim, aquela parte do corpo dela começou a descamar. Começou a ficar, saindo a pelezinha e aquilo descendo, baixando, começou a secar. Sem abrir, sem nada, ele só baixou. Quando chegou no domingo, não tinha nada, estava tudo igual. O tronco dela estava normalzinho, Glória a Deus. Só com aquela parte ressecada da pele. E a menina está boa hoje, boazinha, já é grandinha. Tem 7 anos de idade. Canta com as crianças, sabe versículo decorado. Então, isso tudo... Poder de Deus. Eu lembrei a irmã segunda, a mãe da avó de Ana Vitória. Sim. Converteu, eles têm uma mala de madeira onde guardam coisas, isso tudo é de uma aldeia só. Mas a gente tem experiências assim em todos os trabalhos que foram abertos, sabe? Ela recém-convertida, assim, caminhando com Jesus, do nada a mala começou a queimar, um fogo que ninguém colocou. É inacreditável as coisas. Então, a mala fechada começou a queimar. Um fogo apareceu dentro da mala, sem ninguém estar perto de fogareiro, uma mala de madeira. A gente fala mala, mas é como baú. É como um baú. Não é uma mala, não. Então, as coisas de valor deles sempre ficam dentro de um baú com uma chave, com um cadeado, alguma coisa. Então, daí, queimou as roupas das pessoas da casa. Dentro do quarto, mala e quarto dele. E as casas são de palha, muito fácil incendiar. Uma casa passar fogo para outra casa, entende? Acredite. Acredite você que está me ouvindo. Não queimou as roupas da irmã segunda. Glória a Deus. Dentro da mala. Só deu susto. Só Deus, sabe, não queimou a roupa dela. Houve ataque e teve livramento também. Uma mala de madeira não queimou a roupa da irmã. Entende? Então essas coisas vão se somando e vão mostrando como Deus tem poder. E aquela roupa para ela era porque só guarda o que tem na mala. Roupa de grife. Sim. A roupa que tem na mala, o que se guarda na mala Por dia especial de culto ou festa assim. Então, dia especial. Quer dizer, são coisas que Deus tem feito, curas, sabe, estancar mortandade por causa de cólera na ilha, isso aconteceu. Entende? Pessoas que andavam, eu costumo dizer, como o endemoniado gadareno. Tinha um homem na ilha assim, e Deus libertou a vida dele. Depois ele reconstruiu a vida dele de uma forma, um homem que andava, que ninguém segurava ele. Sabe, como violento, todo mundo tinha medo dele. Depois ele se restaurou completamente, Deus restaurou pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Ele foi uma nova pessoa, ele casou, ele teve filho, depois ele teve canoa, ele foi uma pessoa respeitada. Entende? Muitos testemunhos de libertação, glória a Deus, sabe, de batismo com o Espírito Santo, de cura, essas coisas tem muito. Glória a Deus.
E a gente vê aí, não é? Eu queria depois pedir aí a produção para mostrar também os milagres que Deus, um dos grandes milagres que Deus tem feito, né, no trabalho, porque nós temos aí trabalho com criança, ciclo de oração infantil, né? Aham. Temos a escola que é feita com as Dominical. crianças, temos a escola dominical, temos um trabalho de escola com as crianças, né? Aham. Vamos pedir depois a produção para colocar nessas fotos aí, né? Os adolescentes, temos também jovens, o grupo de jovens que louva ao Senhor, o grupo de adolescentes que louva ao Senhor. Temos as irmãs do ciclo de oração também. Mesmo modelo que aqui. Tudo que é possível. Do jeito que acontece aqui, né? Dentro do Então, nós vamos pedir a produção aí, enquanto a gente está conversando aqui, para ir mostrando aí essas fotos, para que os irmãos em casa vejam aí a bênção, né? E acompanhem melhor, né? E acompanhem melhor. Sabe como orar. Também nós temos a escola de teologia, né? A escola de teologia que funciona em parceria, né, com a igreja de Jundiaí. E temos aí essa foto que está aparecendo aí agora, irmã Mísia, é de 3 jovens, né, que fizeram o curso de teologia. A nossa igreja tem uma parceria, posso dizer assim, com a Assembleia de Deus de Jundiaí, né? Um contato entre o nosso pastor, o pastor Ezequias, nosso querido amigo, né? E foi aberto na Guiné-Bissau o IBAD-GB, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Guiné-Bissau, graças a Deus. E eu sirvo lá como diretora acadêmica naquele instituto, e ele tem sido de grande bênção para treinar obreiros na teologia. E a bênção é que os irmãos vão ver na imagem, 3 dos nossos jovens bijagôs, lá da ilha, pessoas que viviam sem perspectiva, né? Eles já concluíram escola, porque nós temos escola ainda, a missão tem escola na ilha. A Escola Evangélica Maranata vai do pré até o 6º ano nesse momento, mas na época ia até o 9º ano. Eles terminaram, foram a Bissau. 2 desses jovens da foto, da imagem, eles já fizeram teologia, estão na universidade em Bissau, né? E Deus tem feito a coisa prosperar. Eu costumo dizer que o Evangelho educa. Não é possível você aceitar Jesus como Salvador e você ser a mesma pessoa. E a gente fala com eles brincando, mas falando sério, né? O Evangelho ensina você a gostar de tomar banho, de andar limpo, de andar bem vestido, de gostar de estudar, de gostar de hábitos, né? Saudáveis para a gente. Então, a gente vê isso nos nossos jovens, a gente vê isso nos nossos crentes. Para a glória de Deus. Que maravilha. Me lembro, tempos antigos, naquela época da independência, os bijagós têm a maneira deles de vestir. Eles extraem cavaco de árvore lá e fazem saia deles. Né? De palha. Delas. Mas o governo, depois da independência, não gostou. Disse que todo mundo tem que vestir roupas normais. E elas, de vez em quando, descuidavam assim, indo até a cidade, lá em outra ilha, Bubaque. Chega um momento até que o governo queimasse aquela saia, porque já decretaram que não pode mais vestir aquela roupa. Estamos agora num mundo civilizado. Era uma atitude assim de força, mas quando essas pessoas aceitaram Jesus como Salvador, automaticamente passaram a mudar roupa, vestindo como nós aqui. Normal. Porque, como falamos, o Evangelho educa. Então, lá na ilha onde estamos também, de vez em quando você vê as mulheres vestindo essa saia, mas na época de ritual delas, os que não são crentes, né? Mas como vamos ver na imagem, as crianças já nascem vestindo normalmente como nós assim. Porque aquele cavaco que eles traem para vestir, não pode lavar porque é palha. Se pegar água, estraga. Então eles vestem, vão repetindo várias vezes, meses. Então é sinônimo de não limpeza, de higiene, né? Falta de higiene. Dá para ver mesmo, quando você chega, você vê que como o inimigo escraviza. Como as pessoas sem Jesus, é incrível se o irmão pastor vê uma criança da igreja, principalmente se ela for filho de crente, já nasceu no lar cristão, e uma criança da aldeia que vive num contexto familiar onde as pessoas não vão para a igreja, dá para ver a diferença. Elas não têm alegria no olhar. Eu devia estar aqui com uma foto para mostrar a vocês, mas eu não trouxe. Tem uma criança que eu encontrei agora, a última vez, antes de vir para cá, que eu fui à ilha, ela não abria os olhos, mas ela enxergava. Mas me chamou a atenção porque ela estava sempre de olho fechado e olhando para baixo. E eu perguntei, chamei, o nome dela é Ilha.
muito interessante, que o nome dela é Ilha. E eu pedi para ela olhar para mim, ela não queria olhar, um olhar muito triste, mas os olhos dela são azuis. A coisa mais linda, linda. Sabe aquela criança negra com os olhos bem azuis? Só que ela não olhava para as pessoas e nem queria, ela se sentia diferente dos outros e a família já estava com preconceito com ela porque achava que ela tinha problema na vista. Então queriam fazer feitiço, já tinha feito, né? Várias vezes feitiço, querendo colocar coisa no olho da menina. Então conversei com ela e fiz ela olhar para mim. Eu tirei várias fotos até a gente, depois da oração, ela estava já rindo, olhando para as pessoas. Conversei com as outras crianças para não discriminá-la por causa daquilo. Disse, olha, se você fosse para a minha terra, lá no Brasil, você podia tirar a foto, seu rosto sair na capa de uma revista, porque você é muito linda. E eu comecei a explicar, por conta dessas coisas simples, as pessoas às vezes vão para feitiço, vão para tudo, entende? Então, ver como o evangelho muda. Isso que o Nelson falou é verdade. Aquela saia de palha e o tronco nu. Então, o tronco nu e a saia de palha que não pode ser lavada, você vê que o inimigo escraviza as pessoas na sujeira, como ele deu o exemplo daquela senhora que o feiticeiro falou para ela ficar andando nas casas qualquer hora do dia ou da noite pedindo esmola com o menino na mão. Eles só falam coisas para a pessoa ficar debaixo da escravidão de Satanás, entende? E nem os colonizadores, com toda a força que Portugal fez, batendo nas pessoas, exigindo que eles tirassem aquela roupa, eles não tiravam, apanhava, tirava, queimava as roupas e depois eles vestiam de novo. Mas quando o evangelho chegou, eles não querem vestir assim, não querem mostrar o corpo, eles querem vestir normal, eles, entende? Civiliza. A palavra de Deus transforma. É um grande milagre, né? A transformação começa no interior, começa Exato. através da alma e demonstra no exterior da pessoa como é. Então, É maravilhoso. Que maravilha, né? Olha, veja que eu acho que missionário Nelson, missionário Misa, era para nós termos uma segunda edição. Uma né? segunda edição para esse programa. Que pena que vocês não vão poder estar aqui, já estão retornando de volta à missão, né? Mas nós já estamos chegando já ao final do nosso programa. Falta só 5 minutos já para nós terminarmos. Vamos ver se a produção nos dá mais 5 minutos aí para a gente. Mas o programa Intercessão ele foi criado com a intenção de comissionar a igreja para juntos orarmos ao Senhor por aqueles que necessitam da intervenção divina. Nós gostaríamos que apresentasse os principais motivos de oração pela igreja, por Guiné-Bissau, para que os irmãos que estão em casa, possam levar consigo esse motivo de oração e orar, não somente na igreja, mas também nos cultos domésticos, estar sempre apresentando ao Senhor. Eu gostaria que vocês pudessem pontuar aí os principais motivos, né, de oração para que possamos estar intercedendo. Então, os desafios que temos pela frente são os habituais, de abrir mais trabalho e mais obreiros. Então, essa é a nossa preocupação. Acredito que a minha esposa também deve... Como mãe, eu quero também colocar os meus filhos, né? Sim. A Sara e o Caleb, porque quando a família está bem, a gente trabalha bem, né? Com certeza. Uma outra coisa que também me toca muito como família é a questão da nossa própria saúde. 25 anos já se passaram, desde que tudo começou, e eu quero dizer como Caleb, nós estamos com o mesmo ânimo do começo. Também orar pelos novos convertidos, sabe? Os irmãos, eu costumo dizer que não existe evangelho sem perseguição. Existem níveis diferentes de perseguição. Graças a Deus nós estamos na Guiné-Bissau, ainda não tem aquela perseguição que a gente vê em outros países fechados para o evangelho. Mas existe. Crentes sofrem pontualmente todos os dias perseguição dentro de suas casas, para Deus fortalecer a fé desses irmãos, fortalecer a nossa fé, né? Nos dar convicção para que a gente possa estar atento para mover do Espírito Santo, que haja mais batismo com o Espírito Santo, porque só um detalhe, pastor, quando eu cheguei a Guiné-Bissau, lá ainda, mais de 20 anos atrás, existia, acredita, um movimento chamado Yang Yang. Era animista, maligno, mas o trabalho deles era só remendar, como a gente diz, imitar línguas estranhas. Então isso confundiu muito os crentes no começo. Então, quando a gente falava de batismo com o Espírito Santo, orar para o batismo com o Espírito Santo, as pessoas não tinham segurança do que estava acontecendo. Quando a pessoa... Porque a gente entende pela palavra, pela nossa doutrina, que é uma evidência do batismo com o Espírito Santo das línguas estranhas.
Mas quando a pessoa era batizada, havia uma recuo de uma parte da igreja em relação àquela pessoa por causa do movimento de Yang Yang, que confundia, só que era diferente. A gente que tem o Espírito Santo sabe que não era a mesma coisa. A pessoa corria quilômetros, o dia inteiro, debaixo do sol, falando em línguas. Agora, língua maligna, mas muito parecida com aquilo que a gente vê na igreja, na manifestação do Espírito Santo. Então, existem barreiras muito grandes para Deus abençoar também a questão da escola. Os projetos sociais são muito construções inacabadas. Precária, a gente precisa de fortalecer. As coisas são feitas de forma muito simples dentro da realidade, mas que poderia melhorar para que na parte também de infraestrutura a nossa missão fosse mais bem representada, não é? Então, coisas que vão por aí. O que o Espírito Santo orientar para que você ore, por favor, esteja orando por nós. Nós precisamos. Vamos estar apresentando aí os pedidos de oração dos nossos missionários, né? E também pelos novos convertidos. A irmã falou em novos convertidos, eu sei que já estamos chegando assim ao finalzinho, mas nós tivemos aí um batismo em águas, né? Vamos pedir a produção para colocar aí, para os irmãos terem uma ideia. Os irmãos que receberam de Deus essa bênção, né? Novos convertidos, que participaram do discipulado, desceram as águas do batismo. E você deve estar se imaginando como deve ser o batismo. É no mar, dentro do mar, né? Vamos pedir aí a produção para colocar na tela, para que os irmãos possam ver aí o batismo ali. Muitas pessoas ali na margem da praia, né? E os irmãos vindo para serem batizados em águas. Um trabalho muito bonito. Glória a Deus. E eles ficam tocando tambores, sabe? Na praia, muito alegres e é uma bênção mesmo. Fica vendo isso dá saudade. Glória a Deus. E temos aí também, vamos ver ele batizar aí, olha aí que bênção, daqui a pouco nós vamos ver também algumas fotos. Oh, maravilha, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos a foto aí dos irmãos, né? Vários irmãos também que pedi a produção para colocar aí. Olha que foto, que ficou bonita essa foto. Foi, viu? ficou. Olha aí os irmãos caminhando para serem batizados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Maravilha, Deus. né? Então Pastor, os irmãos orem. O batismo é uma das expressões públicas mais fortes que um novo convertido pode ter. Interessante que os pais, mesmo sendo até muçulmanos ou parentes de feiticeiro, que eles não impedem as crianças irem à igreja, porque eles acreditam que as crianças recebem benefício, às vezes a gente tem um lanche, uma coisa, então eles não fazem questão disso, entende? Eles deixam até os adolescentes irem para a igreja. Agora, quando eles se decidem batizar, aí é que eles têm medo. Porque o batismo, eles associam a uma cerimônia que eles têm de confirmação lá dentro da feitiçaria, não é? Tipo assim, quem entra naquela cerimônia deles, eles sentem segurança de que a pessoa já não converte mais, ou está muito difícil de converter, por causa dos pactos e de uma série de coisas. Então, eles associam que o batismo é como se fosse, na nossa parte, aquele tipo de cerimônia. Quer dizer, se eles expressam aquela convicção pública do batismo, então eles não conseguem mais tirar a pessoa do caminho de Cristo. Então, eles fazem tudo para que a pessoa não converta. Pai, mãe ameaçando de morte seu próprio filho, se eles aceitarem Jesus e aceitarem se batizar. Então, o batismo é muito forte, porque uma grande parte dessas pessoas estão em risco de vida por decidir ter se batizado. Então, é uma coisa muito gratificante quando a gente chega num momento como esse e vê os irmãos aceitarem se batizar, porque eles sabem o risco que eles correm em alguns contextos familiares, entende? Então, é uma bênção. Que maravilha, né? Glória a Deus. Como disse, esse programa a gente tem que ter uma segunda edição, né? Porque os irmãos em casa, eu creio que ficou como eu aqui, ansioso por querer conhecer mais. Mas, quem sabe, um dia você pode fazer um voto a Deus aí para chegar lá em Guiné-Bissau, né? Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa, Intercessão. Gostaríamos de poder conversar mais, né? Porque tínhamos muito ainda que falar, né? Mas chegamos ao final do programa. Mas nós não podíamos deixar de deixar essa informação para os irmãos, que nós temos cerca de quantos trabalhos há na ilha, e no campo todo, assim, total. São 6 igrejas, para a glória de Deus, 4 na ilha de Huracane e 2 no continente. E um motivo de oração também é esse. Na ilha tem 6 aldeias,
E o nosso alvo é que haja uma igreja, Assembleia de Deus, da nossa missão, nas 6 aldeias, uma igreja em cada aldeia. Temos 4, faltam 2. Ore, né, para que Deus nos faça alcançar esse objetivo, avançando o Evangelho. Tem 4 na ilha e 2 no continente, além da escola, da ilha e um pré-escolar em Bissau. Maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Numa dessas igrejas, a gente quer mais que a igreja daqui orasse por essa aldeia chamada Eguba. Essa é a 4ª vez que estamos construindo igreja nessa aldeia, mas sempre Templo, né? cai. Aqui é o templo. A gente já construiu, essa é a 4ª vez que estamos construindo lá, mas sempre, não sei, na cada época de chuva vem um temporal e a igreja cai. Agora estamos programando de novo para construir. Vamos construir. O temporal é muito forte, não é? Sim, porque fica muito perto da praia. Fica muito perto da praia e a estrutura não aguenta. O nosso desejo é que a gente construísse de uma maneira melhor. Olha aí, irmão, um desafio para nós. Estamos orando aí para que o templo que seja erguido, ele possa suportar a tempestade que geralmente acontece naquele lugar, né? Vamos estar pedindo a Deus em oração. Já vamos estar orando, mas nós queremos agradecê-los por estar conosco, né, no programa Intercessão. É um prazer muito grande, um desejo que nós tínhamos e Deus nos deu este presente de tê-los aqui no programa Amém. Intercessão. Amém. E eu quero deixar aí para os irmãos aí fazer os agradecimentos e as considerações finais para nós estarmos já orando também pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração aí pelas redes sociais. Nós aqui agradecemos por essa oportunidade, agradecendo também ao nosso amado pastor presidente, que concedeu esse lugar onde pudemos interagir para que a Igreja do Brasil aqui acompanhasse o trabalho de nós africanos lá e através desse canal de televisão. Então nós estamos agradecendo, acredito que vai continuando sendo bênção essa nossa conversação para vocês poderem acompanhar de uma maneira melhor. Esse é nossos agradecimentos. Eu também quero agradecer a você que esteve conosco desde o começo. Está nos ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho. Muito obrigada. Hoje, a partir de hoje, todos os irmãos, pastor, que estão escutando o programa estão mais responsáveis diante de Deus pela intercessão missionária em favor especificamente de Guiné-Bissau. Também eu quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, agradecer ao pastor Jefferson, né, por estar aqui com a gente, deixando esse ambiente tão agradável para a gente poder falar de coisa séria, mas num ambiente de descontração, à vontade. Muito obrigada. Obrigado também aos irmãos que de repente estão nas redes sociais, noutras missões, noutros países, né? E quem sabe na nossa Guiné, né, vai a paz do Senhor e os nossos cumprimentos também para eles. Muito obrigada. Foi uma bênção para nós. Graças a Deus. Então chegamos ao final de mais um programa Intercessão e vamos aproveitar estar orando nesta oração final, rogando as bênçãos de Deus pela obra missionária em Guiné-Bissau, apresentando os objetivos que foram feitos, não somente hoje, mas vamos levar em consideração esses pedidos de oração e também, meus irmãos, apresentar os pedidos de oração que os irmãos estão fazendo agora aí nas redes sociais, para que a bênção de Deus alcance os nossos queridos irmãos. Nós iniciamos orando com o missionário Nelson e nós vamos encerrar com a missionária Mísia, orando pelo trabalho do Senhor e pelas pessoas também que precisam de milagre, de cura divina, salvação de familiares, salvação de vidas e também apresentando o trabalho em Guiné-Bissau juntamente com todos nós. Amém. Então, oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre o teu trabalho, refletindo, Senhor, sobre os desafios da obra missionária em Guiné-Bissau. Agradecemos, Senhor, por esse programa, pela Rede Brasil, pelo nosso pastor, pela nossa igreja. Agradecemos por cada irmão, Senhor, intercessor, por cada pessoa que o Espírito Santo tem convocado para estar, Senhor, na brecha da intercessão, orando, segurando as cordas enquanto nós estamos do outro lado. Agradecemos, Senhor, por cada irmão que interagiu, Senhor, com esse programa, enviando o seu pedido de oração. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. São enfermidades, Senhor, são problemas difíceis, são causas para resolver, Senhor, são agradecimentos também, Senhor, são respostas de promessas. Senhor, Tu sabes todas as coisas e nós estamos te pedindo em nome de Jesus que o Senhor envie consolo do céu, restauração,
cura, libertação, Senhor. Abra portas fechadas, glorifique o Teu nome, resolve os problemas difíceis, porque a Tua palavra diz que para Ti, Senhor, nada é impossível. Senhor, estende as Tuas mãos também sobre os campos missionários da Tua igreja, Senhor. Em todos os países onde nós temos representação, dos Teus filhos que estão cooperando ali na obra missionária com o nosso pastor, com a nossa convenção. Abençoa cada um, fortalece o ânimo, glorifica o Teu nome, supre as necessidades. Estende as Tuas mãos, Senhor. Sem Ti nada nós podemos fazer. Abençoa cada irmão, Senhor, lá em Guiné-Bissau. Cada um dos Teus filhinhos, o Senhor conhece as nossas necessidades, Senhor. Estende as Tuas mãos. Eu Te louvo nesse momento, porque mesmo estando aqui no Brasil, por um tempo além daquilo que nós pensávamos, nada parou, tudo funciona, tudo está acontecendo ali, Senhor. Isso tudo é a bênção e a boa mão do Senhor em resposta às nossas orações. Nós Te agradecemos, Senhor, não temos palavras. De fato, nós queremos Te pedir, como a Tua palavra disse no início desse programa, Te pedir as nações por herança e os confins da terra por nossa possessão, para a glória e honra do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja aqui em Pernambuco, para que as nações possam, Senhor, ouvir do Teu Evangelho cada vez mais. Para a glória e honra do Teu nome nós oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Se Deus quiser, estaremos de volta ao programa Intercessão no próximo sábado, às 17h30 ou 5h30 da tarde, não é? E contamos com a sua audiência. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.